O silêncio de 400 anos estava prestes a ser quebrado. E quem Deus escolheu para romper esse silêncio? Não um rei em seu trono, não um sacerdote em seu esplendor, mas um homem vestido de peles, alimentado pelo deserto. Sua mensagem não era de conforto, mas de confronto. Seu altar não era de ouro, mas às margens do Jordão. Ele era a voz que clamava onde ninguém queria ouvir. A última voz antes da voz. Este é o ministério explosivo de João Batista, o homem que teve a ousadia de chamar reis de adúlteros e a humildade de dizer: não sou digno de desatar suas sandálias. Prepare-se para mergulhar na história do maior de todos os profetas. Estou voltando para o Éden outra vez. Dentre os fiéis de Israel, que desde longo tempo esperavam a vinda do Messias, surgiu o precursor de Cristo. O idoso sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel eram ambos justos perante Deus. Lucas 1:6. E em sua vida tranquila e santa, brilhava a luz da fé como uma estrela entre as trevas daqueles dias maus. A esse piedoso par foi dada a promessa de um filho, o qual havia de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Lucas 1:76. Zacarias habitava nas montanhas da Judéia, mas fora a Jerusalém para ministrar por uma semana no templo, serviço requerido 2 vezes por ano dos sacerdotes de todas as turmas. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Lucas 1:8 e 9. Achava-se ele diante do altar de ouro, no lugar santo do santuário. A nuvem de incenso ascendia perante Deus com as orações de Israel. Súbito, sentiu-se consciente da presença divina. Um anjo do Senhor achava-se em pé à direita do altar do incenso. Lucas 1:11. A posição do anjo era uma indicação de favor, mas Zacarias não reparou nisso. Por muitos anos orara pela vinda do Redentor. Agora o céu enviara seu mensageiro para anunciar que essas orações estavam prestes a ser atendidas. A misericórdia de Deus, porém, parecia-lhe demasiadamente grande para ele acreditar. Encheu-se de temor e condenação própria. Foi, no entanto, saudado com a alegre promessa: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Lucas 1:13 e 18. Zacarias bem sabia como fora dado a Abraão um filho em sua velhice, porque ele crera fiel àquele que prometera. Por um momento, porém, o velho sacerdote volvera os pensamentos para a fraqueza da humanidade. Esqueceu-se de que Deus é capaz de cumprir aquilo que promete. Que contraste entre essa incredulidade e a fé simples e infantil de Maria, a donzela de Nazaré, cuja resposta ao maravilhoso anúncio do anjo foi: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. O nascimento de um filho a Zacarias, como o do filho de Abraão e de Maria, visava ensinar uma grande verdade espiritual, verdade que somos tardios de aprender e prontos a esquecer. Somos por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem, mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus há de operar em toda a alma submissa e crente. Por meio da fé foi dado o Filho da promessa. Mediante a fé é gerada a vida espiritual e somos habilitados a realizar as obras da justiça. À pergunta de Zacarias, disse o anjo:
Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas 1:19. 500 anos antes, Gabriel dera a conhecer a Daniel o período profético que devia se estender até a vinda de Cristo. O conhecimento de que o fim desse período estava próximo movera Zacarias a orar pelo advento do Redentor. Agora o próprio mensageiro, por meio do qual a profecia fora dada, viera a anunciar o seu cumprimento. As palavras do anjo, Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, mostram que ocupa a posição de eleva honra nas cortes celestiais. Quando viera com uma mensagem para Daniel, dissera, Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles a não ser Miguel, Cristo, vosso príncipe. Daniel 10:21. De Gabriel diz o Salvador em Apocalipse, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1:1. E a João o anjo declarou, Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Apocalipse 22:9. Maravilhoso pensamento, que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho de Deus é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Zacarias exprimiu dúvidas sobre as palavras do anjo. Não falaria outra vez até que elas se cumprissem. Eis, disse o anjo, que ficarás mudo até o dia em que estas coisas aconteçam. Lucas 1:20. Era dever do precisto, nesse serviço, orar pelo perdão dos pecados públicos e nacionais e pela vinda do Messias. Mas quando Zacarias tentou fazer isso, não podia emitir uma palavra. Saindo para abençoar o povo, falava por acenos e ficou mudo. Haviam-no esperado por muito tempo e começaram a temer que houvesse sido ferido pelo juízo de Deus. Mas ao sair do lugar santo, seu rosto resplandecia com a glória de Deus, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo. Zacarias comunicou-lhes o que viu e ouviu, e, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. Lucas 1:22 e 23. Pouco depois do nascimento da prometida criança, a língua do pai se desprendeu e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo, Quem será, pois, esse menino? Lucas 1:64 a 66. Tudo isso tendia a chamar a atenção para a vinda do Messias, a qual João devia preparar o caminho. O Espírito Santo repousou sobre Zacarias e profetizou por estas belíssimas palavras a missão de seu filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Disse então Zacarias ao anjo, Como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. Lucas 1:76 a 79. O menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Lucas 1:80. Antes do nascimento de João, o anjo disse que será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Lucas 1:15. Deus chamou o filho de Zacarias para uma grande obra, a maior já entregada a homens. Para cumprir essa obra, precisava que o Senhor com ele cooperasse, e o Espírito de Deus estaria com ele, caso desse ouvidos às instruções do anjo. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes nova direção aos seus pensamentos, devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e a necessidade de sua perfeita justiça de Deus. Esse mensageiro devia ser santo, precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus. Para cumprir sua missão, devia ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Era então necessário que regesse seus apetites e paixões. Devia ser de forma tal capaz de dominar suas faculdades que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias ambientes, como as rochas e montanhas do deserto. No tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação haviam se alastrado.
Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando doença e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando ao secado. João devia assumir a posição de reformador. Por sua vida abstente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão para seu tempo. Daí as instruções dadas aos pais de João, uma lição de temperança dada por um anjo do trono do céu. Na infância e mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Deve ser adquirido então o domínio próprio. Exercem-se no círculo de família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. A juventude é o tempo da semeadura, determina o caráter da colheita para esta vida e para a outra. Como profeta, João devia converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às prudências dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. O mundo está entregue à condescendência com as próprias inclinações. Abundam erros e fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para destruir as almas. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da Palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou-o ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Foi numa região isolada que encontrou seu lar, em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. As palavras do anjo a Zacarias haviam sido muitas vezes repetidas a João por seus piedosos pais. Desde a infância, fora-lhe conservada diante dos olhos a missão a ele confiada e aceitara o sagrado depósito. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. Desconfiava de suas forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado, não viesse a perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. Dedicado a Deus como nazireu desde o nascimento, fez por si mesmo o voto de uma consagração de toda a vida. Vestia-se como os antigos profetas de uma túnica de pelo de camelo, presa por um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre achados no deserto e bebia a água pura que vinha das montanhas. A vida de João não era, entretanto, passada em ociosidade, em ascética tristeza, em isolamento egoísta. Ia de tempos a tempos misturar-se com os homens, e era sempre observador interessado do que se passava no mundo. De seu quieto retiro, vigiava o desdobramento dos acontecimentos. Com a iluminada visão facultada pelo Espírito Divino, estudava o caráter dos homens a fim de saber como lhes chegar ao coração com a mensagem do céu. Pesava sobre ele a responsabilidade de sua missão. Meditando e orando, na solidão, buscava cingir a alma para a obra de sua vida.
Se bem que habitasse no deserto, não estava livre de tentações. Cerrava, quanto possível, toda a entrada a Satanás. Não obstante, assaltava-o ainda o tentador. Sua percepção espiritual era clara, desenvolveu resistência de caráter e decisão, e, mediante o auxílio do Espírito Santo, era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe o poder. João encontrou no deserto sua escola e santuário. Qual Moisés entre as montanhas de Midian, era circundado da presença de Deus e das demonstrações de seu poder. Não teve, como o grande líder de Israel, a sorte de habitar entre a solene majestade da solidão das montanhas. Achavam-se, porém, diante dele, as alturas de Moabe, além do Jordão, a falar-lhe daquele que firmou os montes, cingindo-os de fortaleza. O triste e terrível aspecto da natureza no deserto em que morava pintava vividamente o estado de Israel. A frutífera vinha do Senhor tornara-se em desolada ruína. Sobre o deserto, no entanto, curvava-se o céu luminoso e belo. As nuvens que se acumulavam com o negror da tempestade eram aureoladas pelo arco da promessa. Assim, sobre a degradação de Israel, brilhava a prometida glória do reino do Messias. As nuvens de ira eram emparelhadas pelo arco de seu misericordioso convênio. Sozinho, no silêncio da noite, lia a promessa feita por Deus a Abraão de uma semente tão inumerável como as estrelas. A luz da manhã, dourando as montanhas de Moabe, falava-lhe daquele que havia de ser como a luz da manhã quando sobe o sol, da manhã sem nuvens, e no brilhante do meio-dia via o esplendor de sua revelação, quando a glória do Senhor se manifestar, e toda a carne juntamente a virá. Com um misto de respeito e alegria, examinava nos rolos dos profetas as revelações da vinda do Messias, a semente prometida que esmagaria a cabeça da serpente, Siló, o dador de paz, que deveria aparecer antes de um rei deixar de reinar sobre o trono de Davi. Agora chegara o tempo. No palácio no Monte de Sião, senta-se um governador romano. Segundo a firme palavra do Senhor, o Cristo já havia nascido. As arrebatadas descrições da glória do Redentor por Isaías eram dia e noite objeto de seu estudo. O rebento do tronco de Jessé, um rei que reinará com justiça, julgando com equidade os mansos da terra. Um refúgio contra a tempestade, à sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Israel, não sendo mais chamado desamparada, nem sua terra assolada, mas chamado pelo Senhor o meu prazer, e sua terra desposada. O coração do solitário exilado enchia-se de gloriosa visão. Contemplou o rei na sua beleza e o próprio eu foi esquecido. Via a majestade da santidade e sentiu-se ineficiente e indigno. Estava disposto a ir como mensageiro do céu, não atemorizado pelo humano, pois contemplara o divino. Podia ficar ereto e destemido na presença de governantes terrenos, porque se prostrara diante do Rei dos Reis. João não entendia plenamente a natureza do reino do Messias. Esperava que Israel fosse liberto de seus inimigos nacionais, mas a vinda de um rei em justiça e o estabelecimento de Israel como uma nação santa era o grande objetivo de sua esperança. Assim acreditava se viesse a cumprir a profecia dada em seu nascimento. Para lembrar-se de seu santo convênio, que libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida. Via seu povo desengado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em seus pecados. Anelava despertá-los para uma vida mais santa. A mensagem que Deus lhe dera destinava-se a despertá-los da letargia e fazê-lo tremer por sua grande iniquidade. Antes de a semente do Evangelho encontrar guarida, o solo do coração deveria ser revolvido. Antes de eles poderem buscar cura em Jesus, precisavam ser adormecidos para o perigo que corriam em razão das feridas do pecado. Deus não manda mensageiros para lajular o pecador. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados em uma segurança fatal.
depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra a alma com as setas da convicção. Os anjos ministradores apresentam-lhe os terríveis juízos de Deus para aprofundar o sentimento da necessidade e instigar ao clamo: que devo fazer para me salvar? Então, a mão que humilhou até o pó ergue o penitente. A voz que repreendeu o pecado e expôs à vergonha o orgulho e a ambição indaga com a mais terna simpatia: que queres que eu te faça? Ao começar o ministério do Batista, a nação estava num estado de despertamento e descontentamento próximos da revolta. Com a remoção de Arquelau, Judéia fora posta sob o domínio de Roma. A tirania e extorsão dos governadores romanos e os seus decididos esforços para introduzir símbolos e costumes gentílicos ativaram a revolta extinta com o sangue de milhares dos mais valerosos de Israel. Tudo isso intensificou o ódio nacional contra Roma e aumentou os anseios de libertação de seu poder. Príncipes e rabis, soldados, publicanos e camponeses iam ouvir o profeta. Alarmou-os por algum tempo a solene advertência de Deus. Muitos foram levados ao arrependimento e receberam o batismo. Pessoas de todas as categorias submeteram-se às exigências do Batista, a fim de participar do reino que anunciava. Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. Haviam se exaltado como sendo melhores que os outros homens, levando o povo a ter alta opinião acerca de sua piedade. Agora, os criminosos segredos de sua vida eram revelados. Mas João foi impressionado pelo Espírito Santo quando, a não terem muitos desses homens real convicção do pecado. Eram oportunistas. Esperavam, como amigos do profeta, obter favor diante do príncipe que haveria de vir. E, recebendo o batismo das mãos desse popular e jovem mestre, pensavam fortalecer sua influência para com o povo. João os enfrentou com a fulminante pergunta: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus capítulo 3, versos 7 a 9. Os judeus haviam compreendido mal a promessa de Deus de dispensar para sempre seu favor a Israel. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versos 35 a 37. Os judeus olhavam a sua descendência natural de Abraão como lhes dando direito a esta promessa. Deixavam de atender, porém, às condições que Deus estipulara. Antes de dar a promessa, dissera: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34. A um povo em cujo coração sua lei está escrita, é assegurado o favor de Deus. São um com Deus. Mas os judeus se haviam dele separado. Em razão de seus pecados, estavam sofrendo sob seus juízos. Era essa a causa de estarem escravizados a uma nação pagã. O espírito deles estava obscurecido pela transgressão. E por lhes haver o Senhor em tempos anteriores mostrado tão grande favor, desculpavam seus pecados. Lisonjeavam-se de serem melhores que os outros homens e merecedores de suas bênçãos. Estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Quantas vezes interpretamos mal as bênçãos de Deus? E nos lisonjeamos de ser favorecidos em virtude de alguma bondade que haja em nós. Deus não pode fazer por nós aquilo que almeja.
Seus dons, empregamo-los para nos aumentar a satisfação pessoal e endurecer o coração em incredulidade e pecado. João declarava aos mestres de Israel que seu orgulho, egoísmo e crueldade demonstravam serem uma raça de víboras, uma terrível maldição para o povo, em vez de filhos do justo e obediente Abraão. Em vista da luz que haviam recebido de Deus, eram ainda piores do que os gentios, a quem se sentiam tão superiores. Haviam se esquecido da rocha da qual foram cortados e da caverna do poço da onde foram cavados. Deus não dependia deles para cumprimento de seu propósito. Como chamar a Abraão de entre um povo gentio, assim poderia chamar outros a seu serviço. O espírito destes poderia parecer agora tão morto quanto as pedras do deserto, mas o Espírito de Deus poderia vivificá-lo para fazer sua vontade e receber o cumprimento da promessa. E ainda disse o profeta: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus capítulo 3, verso 10. Não por seu nome, mas por seus frutos, é determinado o valor de uma árvore. Se o fruto é sem valor, o nome não pode salvar a árvore da destruição. João declarava aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. A declaração de nada valia. Se sua vida e caráter não estivessem em harmonia com a lei de Deus, não eram seu povo. Sob a influência das penetrantes palavras de João, os ouvintes sentiam-se convictos. Chegavam-se a ele com a interrogação: que faremos, pois? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Lucas capítulo 3, versos 10 e 11. E advertia os publicanos contra a injustiça e os soldados contra a violência. Todos os quantos se houvessem de tornar súditos do reino de Cristo tinham que dar demonstrações de fé e arrependimento. Bondade, honestidade e fidelidade se manifestariam na vida dessas pessoas. Ajudariam os necessitados e levariam a Deus suas ofertas. Defenderiam os desamparados, dando exemplo de virtude e compaixão. Assim, os seguidores de Cristo darão provas do poder transformador do Espírito Santo. Se revelarão na vida diária justiça, misericórdia e amor de Deus. De outro modo, são como palha que se lança ao fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, disse João. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alcarcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O profeta Isaías declarara que o Senhor purificaria seu povo de suas iniquidades com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Isaías capítulo 4, verso 4. As palavras do Senhor a Israel eram: e porei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e te tirarei toda a tua impureza. Isaías capítulo 1, verso 25. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 29. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem ao seu poder. Mas se os homens se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então a glória de Deus, que destrói o pecado, tem de destruí-los. Depois de sua noite de luta com o anjo, Jacó exclamou: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Gênesis capítulo 32, verso 30. Jacó havia sido culpado de um grande pecado em sua conduta para com Esaú, mas arrependera-se. Sua transgressão fora perdoada, e seu pecado purificado. Podia, portanto, suportar a revelação da presença de Deus. Mas sempre que os homens chegaram à presença de Deus, enquanto voluntariamente nutrindo o mal, foram destruídos. Por ocasião do segundo a vinda de Cristo, os ímpios serão consumidos pelo áspero de sua boca e aniquilados pelo resplandor de sua vinda. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. A luz da glória de Deus, que comunica vida aos justos, matará os ímpios. No tempo de João Batista, Cristo estava prestes a se manifestar como o revelador do caráter de Deus. Sua própria presença tornaria aos homens manifesto o seu pecado.
Somente em virtude da boa vontade de sua parte para serem purificados do pecado, poderiam entrar em comunhão com Jesus. Somente os puros de coração poderiam permanecer em sua presença. Assim declarava João a mensagem de Deus a Israel. Muitos deram ouvidos às suas instruções. Muitos sacrificaram tudo a fim de obedecer. Multidões seguiam este novo mestre de um lugar para outro, e não poucos nutriam a esperança de que fosse o Messias. Mas, vendo João o povo voltar-se para ele, buscava todas as oportunidades de encaminhar-lhes a fé para aquele que haveria de vir. João cumpriu sua missão, preparou os corações, aplainou os caminhos. A voz do deserto ecoou, e agora o silêncio volta a cair. Mas é um silêncio diferente. É o silêncio que antecede o trovão, o silêncio que precede o verbo. Porque agora uma pergunta paira no ar, que João preparou. Quem seria digno de receber o batismo do próprio precursor? Quem faria João hesitar e dizer, eu preciso ser batizado por ti? No próximo vídeo, o céu se abre. Testemunharemos o momento mais sublime do Jordão, quando a Trindade se revela de forma visível. O Filho no batismo, o Espírito como pomba, o Pai na voz. Não perca o batismo de Jesus, quando o céu se abriu sobre a terra.